Deus seja louvado. Vamos dar sequência à leitura das Sagradas Escrituras pelo canal CCB Sagradas Escrituras. Vamos ler hoje o livro de Gênesis, capítulo 21, onde diz o nascimento de Isaque. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho, Agar, no deserto. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e afastou-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te e levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã.
e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Abraão faz aliança com Abimeleque. Por esse tempo, Abimeleque ficou comandante do seu exército. Disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança, pois pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e ficou comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Amém. Então é bem claro, né, irmãos? São 3 assuntos que são tratados neste capítulo 21. O primeiro, o nascimento de Isaque. O segundo, a saída de Agar da casa de Abraão e ela com Ismael no deserto. E o terceiro, Abraão faz aliança com Abimeleque. Não é isso, irmãos? Abimeleque, que era morador na terra dos filisteus, da onde saiu Golias futuramente, que desafiou a Israel, mas encontrou no mancebo Davi a sua derrota. Não é isso, irmãos? Louvado seja Deus. Então diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. E o que o Senhor lhe havia prometido, irmãos? Que Sara ia ter um filho na sua velhice. E Sara duvidou na sua mente, no seu coração, e o anjo disse para ela: riu-se desta palavra que te falei. Riu-se, duvidastes desta palavra que te falei. Não é isso, irmãos? E mais para frente, quando Abraão tinha os seus 100 anos e ela tinha os seus 90 anos, realmente ela gerou a Isaque, e Deus cumpriu a sua palavra.
na vida de Sara e na vida de Abraão. Imagine como eles eram, com a promessa de ter um filho legítimo de Deus, e viu o tempo passar, chegaram até os 90 anos de Sara e os 100 anos de Abraão. Imagine a esperança de Abraão, se havia alguma no seu coração, na sua mente, Já foi lido a dúvida dele, A desistência de Abraão e de Sara de gerar um filho. Tinham desacreditado, a esperança deles já tinham se acabado. Não é isso, irmãos? Mas quando acabou a sua esperança, Deus apareceu para cumprir a sua palavra. Deus opera assim, irmãos? Sempre quando acaba a esperança do homem, a força do homem, Deus aparece com o seu poder, para que o homem veja que ele é um ser impotente, que o homem não tem poder para nada, se Deus não o fizer por ele. Vejamos os exemplos de Israel, do seu exército. Israel é um minúsculo país, Quando ele chegou a Canaã, nem país ele tinha, não tinha terras. As suas armas eram débeis, eram as piores armas que existiam, uma espada, algumas espadas, algumas lanças, não é? Nem cavalo eles tinham, tinham gado e ovelhas, não é? Enquanto que os filisteus, os moradores da terra já tinham terra, já tinha fundição, já fundiam ferro, não é? Já tinham armas de ferro, tinham cavalos, carroças, aquelas charretes que vão aquelas lanças, não é? E tinham gigantes ainda na terra, irmãos? Veja quando Deus os enviou a espiar a terra, eles viram o que? Gigantes na terra, trouxeram um cacho de uva gigante, em dois, de tão grande que era, puseram um pau no meio e veio os dois carregando aquele cacho de uva gigante. E o que eles sentiram? Medo. Nunca sentir medo. Nós sentimos o medo, não é? Sentiram o medo de ver aqueles gigantes bem armados. Nunca conseguiremos entrar nesta terra. Só Josué e Caleb tiveram fé de enfrentar e de entrar, que nós poderemos em nome do Senhor. Vejamos bem que pelo armamento de Israel, pelo seu treinamento de soldados, eles não tinham capacidade nenhuma de tomar a terra prometida, a não ser pelo poder de Deus, não é isso? E até hoje Deus opera a favor de Israel, apesar dos muitos castigos que Deus já mandou a Israel, já executou sobre Israel, mas Deus ainda tem uma parte de palavra para cumprir em Israel, não é isso? O intuito do assunto: não somos nada, não podemos nada, se Deus não operar por nós, estamos derrotados. A nossa força está no Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, disse Davi, quando estava cercado. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A fé, a obediência, a palavra de Deus, irmãos e irmãs. Glória a Deus. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs Abraão o nome de Isaque, que é rir,
alegrar, né? Trouxe uma alegria, né? Então Isaac, alegria, rios, não é isso? Como vamos ler aqui, está escrito, não é isso, irmãos? Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando esse era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. A circuncisão que foi imposta a todo o povo de Israel, que é cortar a carne do prepúcio do pênis. Não é isso, irmãos? Traz uma maior higiene, né? O homem, não é isso? E é um sinal de Deus, não é isso? Para o seu povo, todo varão será circuncidado com 8 anos. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. O nome de Isaque, motivo de riso, de alegria. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Então Deus cumpriu a sua palavra, é um impossível, porque Deus é o Deus do impossível, além do poder humano. O homem cheio de si mesmo não é agradável a Deus. Um homem que usa os recursos da terra, todos os recursos, né? Ele está fundamentado no que é da terra, não é isso? Não é agradável a Deus. O fundamento a Deus, a estrutura é a palavra de Deus. O que é o poder no homem? A fé em Cristo Jesus. E a fé vem pelo obedecer. As vitórias vêm pelo obedecer. Não é somente crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ir na igreja crendo e sair da igreja fazendo coisas que são desagradáveis ao Senhor, mas obedecer à voz de Deus na sua vida. Então a fé vem pela obediência. A obediência e a fé, os dois juntos, um não é sem o outro, tem que ter os dois, crer e obedecer, para Deus proteger o seu servo de enfermidades, não é? Empregos e recursos que nós precisamos, né? Não é que nós não podemos ter os recursos da terra, mas o fundamento do homem é a fé. E as demais coisas vos serão acrescentadas, porque diz a palavra: buscar o que é dos céus. E o que é dos céus? A palavra, a igreja, o louvor, as orações, perseverar nas orações, nas leituras das sagradas escrituras, né? Louvar a Deus com o inário, congregar constantemente. Isso é tudo, é buscar os céus. Estamos buscando a presença de Deus no culto, sentir a sua presença, ouvir os seus conselhos da sua palavra, ler um capítulo na noite, meditar, né? Estamos buscando o que é do alto. E depois Deus acrescentará as demais coisas que é necessário aos seus servos e servas na face da terra. Esta é a verdadeira estrutura, não é isso? Não podemos pôr os bois atrás das carroças, ou a carroça na frente dos bois, ele cheio de si com a matéria. Vemos bem, sempre depois do batismo Deus faz uma limpeza, seja rico ou pobre, Deus começa a limpar o homem. Se ele tem, ele passa a não ter.
começa-se uma estrutura, uma purificação, uma mudança total de vida no homem, na mulher, porque Deus quer criar uma estrutura. E qual é o fundamento? Ensinar ao homem, à mulher, ao filho e à filha a adorá-lo em primeiro lugar e acima de tudo, e amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o fundamento do trono de Deus e o seu reino celestial. E é esta lição que devemos aprender na terra, para que possamos assim adentrar o reino dos céus e com Deus habitarmos eternamente. Agar no deserto. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera a Abraão, ou a luz a Abraão, me perdoe, caçoava de Isaac. Vejamos bem, né? O filho da escrava estava caçoando, tirando sarro e tal, levando uma ironia ali dentro, né? A mãe de Isaac, né? A nossa irmã Sara não gostou, né, irmãos? A nossa irmã, nossa querida irmã, porque Sara é nossa irmã na fé, né, irmãos? Louvado seja Deus, ela não gostou de ver aquilo. E o que ela fala para Abraão? Deita fora a filha da egípcia, porque não herdará junto com o meu filho. Já fez um corte radical, mas na hora, não é isso, irmãos? Tomou uma atitude na hora. Louvado seja o Senhor. Isso que nós precisamos muitas vezes, tomar uma atitude. Muitos crentes muitas vezes levam coisas para casa, ao invés de ele exortar, moralizar, dar uma resposta na pessoa, combater o bom combate, pá de frente, dentro da palavra, dando exemplo, seja em supermercado, banco, qualquer lugar onde a gente estiver, fazendo coisas erradas, a pessoa abaixa a cabeça e vai orar a Deus. Nós somos os combatentes. Deus não vai vir aqui e te dar a vitória em cima dele. Você vai ter que disputar com ele, vencer o mal com o bem. Não é isso? Você tem a palavra para repreender, para exortar uma criatura, não é isso? Ou mesmo um irmão. Se a gente não fala nada e vira, abaixa a cabeça e vai embora muitas vezes, não é? Que obra que Deus vai operar na pessoa? Agora, se você dá uma moral na cara da pessoa, ele pode exortar a palavra, ele pode um dia obedecer a palavra, você converter ele e trazer ele para a igreja. Pelo menos ele vai embora com uma lição para a casa dele. Precisamos de atitude de soldados de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Disse a Abraão Rebeca, essa escrava e seu filho, rejeita esta escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Abraão gostava de Ismael, né, irmãos? Era o primogênito, mesmo que fosse da escrava. Ele amava o filho dele. Já tinha acostumado, ele era mais velho do que o Isaque, né, irmãos? Ele veio antes e Abraão se apegou com Ismael.
E foi doloroso ouvir isso, né, irmãos? Mas Deus apareceu e disse: é isso aí que ela está falando para você, ó. Manda a Agar e o seu filho embora, dispensa eles daqui. Glória a Deus. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Então Deus confirma Isaque, né, que era filho legítimo, né, da senhora, que era nossa irmã Sara, né? E Deus confirma Isaque como o patriarca de Israel, né? Abraão, depois Isaque, depois Jacó. Desta linhagem viria a nação de Israel. Não é isso, irmãos? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Então, como nós sabemos, já foi dito nos capítulos anteriores, Ismael é o pai dos árabes. E quantas nações têm os árabes hoje, na atualidade? 22 nações. Não é isso, irmãos? De Ismael foram 12 príncipes, 12 filhos, como nós já havíamos falado nos capítulos anteriores. Nenhum deles já foi dito no capítulo anterior, né, que Jacó havia tido 12 filhos, igual a Ismael, que teve também 12 filhos. 12 tribos de Israel, uma nação, 12 nações de Ismael, com os seus 12 príncipes, que são os árabes. Memorizemos bem a palavra de Deus, irmãos. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante pelo deserto de Berseba, me perdoe, irmãos. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele a um tiro de arco, mais ou menos uns 50 metros, 50 a 100 metros, né, irmãos? Levantou a voz e chorou, porque o filho dela estava morrendo, né, irmãos? Ele já era criança ainda, ela era adulta, tinha uma maior resistência. Caminhar no sol do deserto, sem água, sem alimento. Ele já estava morrendo, quando Deus apareceu. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar. Ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te e levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. 12 príncipes, 12 nações. Abriu-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz, o seu filho, não é?
como ela ficou satisfeita com seu filho, né, irmãos? Salvar o menino. Por quê? Ela, no seu poder humano, né, ela já tinha desistido já, né, irmãos? Perdido as esperanças, né? Louvado seja Deus. Mas Deus apareceu com o seu poder, não é isso? Abraão e Sara perdeu as esperanças, né? Agar perdeu as esperanças, né? Muitas vezes o povo de Deus perdeu as esperanças. Moisés perdeu a esperança, né? Vemos muitos exemplos que um homem venha perder a esperança, não é isso? Mas é aí que Deus entra com o seu poder, né? Porque se a gente conseguir tudo de nós mesmos, com os recursos que nós temos, onde que Deus aparecerá em nossa vida? Né? Não aparece. Não temos obras, não teríamos obras para contar, né? Não teríamos a fé fortalecida pelo operar de Deus na nossa vida. Nós somos fortalecidos na fé porque Deus operou, né, na nossa vida, na nossa mente. Não é isso, irmãos? Temos obras na nossa vida. Não vivemos como as criaturas, né, que não têm a Bíblia na mente, não participa da história das Sagradas Escrituras. Eles não têm essa importância que nós temos, sermos condutores da palavra de Deus, e por isso nós somos desagradáveis, indesejáveis às criaturas da terra, não é? São pessoas que vivem a vida vã, né? Vida sem objetivo. O objetivo dele é terreno, é uma vida para nada, né? Ele está vivendo a vida dele, daqui a pouco ele morre, e o que ele fez para a eternidade? Nada. A eternidade só se alcança com obras, pela fé e pelas obras. Cri, por isto falei, né? Se eu deixo de viver a minha vida, pego a cruz de Cristo e levo, renunciando-se a mim mesmo. É uma fé, esta é a fé que é falada aqui, não é isso, irmãos? Nós temos esta fé que nós lemos e cremos na palavra de Deus, não é? Então por isso nós deixamos de viver a nossa vida e vamos praticando a palavra de Deus, alcançando um amadurecimento espiritual, abrindo cada vez mais o nosso entendimento, entendendo com maior perfeição a mensagem divina, e vamos nos dedicando-nos à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A criatura do mundo não tem isso, não é? E com isso nós vamos ajuntando um galardão. A criatura junta o dinheiro no banco, em investimentos, há uma conta bancária, não é isso? Enquanto que o crente ajunta obras no seu galardão, praticando a doutrina de Jesus Cristo, porque as obras é a nossa riqueza. Quanto mais obras, não é? Mais obras nós ajuntarmos, maior será a nossa riqueza, maior será a nossa honra na volta do Senhor Jesus. Então a salvação não vem pela matéria, vem pelas obras. Mesmo um crente que frequente a igreja, ele vai à igreja, mas depois não tem obras, ele só vive para si mesmo, ele só quer comer, beber, tudo que ele gosta, a carne dele deseja, e fica atrás de cumprir o desejo carnal, mas vai na igreja, porque é costume dele. Um crente rotulado, esse crente vai entrar no reino dos céus? Ele é denominado joio da igreja. Nunca entrareis no reino dos céus. Todos aqueles que ouvem a minha palavra e não a praticam,
não herdareis a vida eterna. Tendes que praticar a fé e a prática. Louvado seja o Senhor. Então Deus abriu os olhos dela, né? Por isso que ela conseguiu salvar o seu filho e a si mesma, não é isso? Muitas vezes nós não enxergamos, não é? Uma vitória, uma água da salvação. Veja quantas criaturas tem por aí, né? Eles enxergaram ali, ó. Quantas milhões de pessoas tem, né, na terra? Olhe só a minha cidade, a cidade que você mora. Quantos mil habitantes tem a sua cidade? Agora olhe a igreja de Jesus. Você vai na igreja, é a minoria que enxergou, né, a porta da salvação, as águas do batismo, o caminho que conduz ao reino dos céus. E destes ainda que são chamados, são poucos os escolhidos. É uma grande minoria que entrará no reino dos céus, porque muitos que estão na igreja não são verdadeiros crentes, não é isso? São hipócritas, como Jesus encontrou, né, na sua época os hipócritas, a qual ele disse: afastai-vos, abster-vos-eis do fermento dos fariseus. Porque eles falam ser, né? Eles falam que são crentes, praticantes da lei de Moisés, mas não são. Por fora eles são uns, mas por dentro eles são sepulcros caiados, mentirosos e falsos, hipócritas. E nesta igreja que nós estamos, há muitos hipócritas, não é isso? A hipocrisia. Dentro do próprio ministério há uma grande hipocrisia. E ainda esta hipocrisia está crescendo, uma moda que não é a vontade de Deus. São apóstatas que jogam a palavra de Deus para trás e fazem o que a sua carne deseja. Estão quebrando a doutrina de Jesus, soltando as rédeas da doutrina, deixando costumes estranhos e mundanos contaminar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos bem, não é isso, irmãos, os verdadeiros e fiéis cristãos que lutam para manter, conservar a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E vemos isso pelos trajes das irmãs, né? Dentro e fora da igreja, dos irmãos, não é isso? No seu comportamento. Crente na igreja, com terno e gravata, a gente olha, é tudo igual. Todos são crentes dentro da igreja, mas quando sai para fora, há uma grande diferença nas obras. Pessoas que não praticam o evangelho, são apenas frequentadores da igreja de Jesus. E nós, os fiéis, devemos estarmos bem apercebidos, para nós não cairmos nesta depravação, né, nessa apostasia que está entrando e aumentando dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Então ele foi um caçador, né, irmãos? Igual Esaú, né? Esaú mais para frente vem os filhos de Isaac. Esaú era flecheiro, caçador. Ismael também se tornou um caçador. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito, porque ela era do Egito, né? Agar era egípcia, Agar a egípcia. Não é isso, irmãos? Os egípcios, me perdoem, são árabes, não é isso?
E Ismael é árabe com caldeu, né? Porque Abraão é caldeu, né? Árabe com caldeu, deu-se na mistura árabe, não é isso, irmãos? Louvado seja o Senhor. Abraão e Sara, caldeus, os dois eram irmãos por parte de pai, Tera, né? Terá, louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Então, veio-se então a casar com uma esposa egípcia, tornando assim, não é? Tornando-se assim o início do povo árabe no Egito, no deserto de Parã. Abraão faz aliança com Abimeleque. Abimeleque já era um cidadão filisteu, não é? Da Filistéia, não é? Que é o mar ali, né? Aquele litoral das terras de Gate, não é? Aquelas terras filisteias que hoje ainda é a Palestina, não é isso? Hoje, atualmente, é a Palestina. Então vamos lá, ó. Por esse tempo, Abimeleque, Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Porque ele foi, né, na terra de Abimeleque, onde Abimeleque trouxe a Sara para ser a sua mulher, onde Deus fez a revelação para ele que ela já tinha marido. Lemos isso no capítulo anterior, né? Num deles, né, irmãos? Nos capítulos anteriores. Num capítulo anterior, para ser mais perfeito. Não é isso, irmãos? Então eles já se conheciam. E agora houve uma inversão. Abraão havia ido até ele ajudou a Abraão. Agora ele veio a Abraão e Abraão ajudou. Não é isso, irmão? Só que teve problemas por causa de poços de água. Abraão não deu problema nenhum para ele lá na Filístia, né? Ele veio, os homens dele deu problema para Abraão por causa do poço de água, como vamos ler agora. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Não é isso? Olha o problema que Abimeleque deu nas terras de Abraão. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso, também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Então agora Abraão que deu bens, víveres para Abimeleque. Na primeira visita de Abraão, que ele estava passando fome, né? Abraão estava passando fome, não é isso? Por isso que ele foi lá para outra terra, não é isso, irmãos? Havia uma grande fome na época na terra dele. Daí ele foi até a Filístia e se encontrou com Abimeleque, quando Abimeleque deu víveres para ele por causa de Sara, deu prata, 1000 ciclos de prata, né? Louvado, uma quantia de prata, vamos dizer assim, né? Deu prata, deu víveres, deu servos e servas. E agora Abraão tornou a dar-lhe os víveres em troco, né? Pelo que ele foi até ele, agora Abimeleque veio até Abraão. E Abraão tomou ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão:
que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás em minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se, Abimeleque e ficou comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Vejamos bem que Abimeleque já era rei na Filistéia, na Filístia, né? Filisteus, na Filístia, não é? Tinha um exército, tinha um comandante, não é isso? E veio até Abraão, e Abraão lhe deu víveres, fez uma aliança com eles, não é isso, irmãos? E Abimeleque foi em paz para a sua terra. Louvado seja Deus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor Deus eterno. Então Abraão que começou a plantar as tamargueiras em Berseba. Hoje Israel é um país das tamargueiras, né, irmãos? Existem muitas tamargueiras, se faz suco, frutas, e é riquíssimo em vitaminas, em proteínas, substâncias para o organismo humano. Não é isso, irmãos? Louvado seja o Senhor. Invocou ali o nome do Senhor Deus eterno, e foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Amém. Vejamos que Abraão ainda estava na Filistéia, na Filícia, né, irmão?